nós queremos acolher o irmão Cleilton Silva. Ele é membro do Instituto Religioso Nova Jerusalém, reside na Casa Mãe, em Fortaleza, é estudante de filosofia pela Faculdade Católica de Fortaleza e assessor paroquial da Pastoral da Missão, na mesma paróquia. O tema que o nosso irmão vai trabalhar hoje será um culto em favor da vida. Irmão Cleilton, bem-vindo. Eu gostaria de agradecer desde já a oportunidade de poder partilhar, não isto que nós estamos aqui vivenciando e que nos é proposto é, de fato, um encontro de partilha daquilo que pela nossa fé nos junta, nos congrega como irmãos uns dos outros nesse momento. Então, eu lhe convido a abrir a sua Bíblia, as Sagradas Escrituras, no Deuteronômio, capítulo 6, versículos do 4 e seguintes. Deuteronômio 6, versículos do 4 e seguintes. Tá bom? Vamos acompanhar. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o Senhor que é um. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu ser, com todas as tuas forças. As palavras dos mandamentos que hoje te dou estarão presentes no teu coração. Tu os repetirás a teus filhos, tu lhe falarás deles quando estiveres em casa, quando andares pela estrada, quando estiveres deitado e quando estiveres de pé. Tu farás deles um sinal amarrado à tua mão, uma faixa entre teus olhos. Tu os inscreverás sobre as ombreiras da porta da tua casa e na entrada de tua cidade. Nós iremos, diante deste contexto, em que nos transmite a Sagrada Escritura, nesse texto, nós iremos sempre mais fazer memória daquilo que é essencial para a nossa fé, como povo de Deus, como igreja, como escutar e se fazer como povo de Deus, como um povo que de forma atenta ouve de forma não somente espiritual, mas atenta à voz daquele que chama e que fala ao nosso coração para nos tornar eleitos. E eleitos aqui no sentido de povo santo, de um povo atento que não somente com os ouvidos normais, mas com aquilo que é, vamos dizer, entre aspas, uma audição espiritual, acolhe a voz do seu Senhor, que interferindo na sua história de vida, nos faz lembrar aquilo que é de história essencial da presença de Deus na nossa vida, no caminhar nosso de todos os dias. Então nós vamos perceber que aqui, neste trecho que nós lemos, há de forma muito concreta os temas centrais do Deuteronômio. Aquilo que é regra basilar para a nossa conduta, diante do tema que hoje nos é proposto. Então nós vamos fazer memória daquilo que, de modo muito concreto, porque Deus se faz presente na nossa história, a ação de Deus se torna palpável pela ação dos filhos de Deus na vida dos outros irmãos e irmãs, a partir da fraternidade concreta, exercida, colocada em prática, mesmo quando, diante das infidelidades, o homem de todos os tempos esquece de si, do projeto salvífico de Deus que passa e perpassa a sua história, mas que também confirma a sua vocação essencial, eletiva e complementada por Deus e pela sua misericórdia no dia a dia. Mas mesmo assim Deus não desiste de nós. Então nós vamos perceber que escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o Senhor que é um. Esta unidade como um tema basilar a partir do ouvir, não somente espiritual, mas também daquilo que nos faz lembrar da graça de Deus, que pela pregação da palavra, pela escuta da palavra,
nós percebemos na nossa história de hoje, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, os sinais de salvação e os apelos de Deus feitos a nós. Para quê? Para que nós e os homens de todos os tempos percebam a importância, partindo da fraternidade, nós possamos buscar Deus, acolher Deus em nossa vida, para que nos descubramos neste amor relacional com os outros, em que tudo, por meio das ações concretas, são transformadas, ou pelo menos deveriam, na sua grande parte, ser saciadas, não é? Supridas, em favor daqueles que são, aos olhos da sociedade, mais pobres, mais marginalizados, que ainda não experimentaram desta grande redenção, desta grande salvação, que vem a partir da interferência de Deus na vida do seu povo. Então a gente vai perceber que neste pequeno trecho, que parece às vezes ser simples, mas que traz em si não somente uma força totalizante que, vindo de Deus, fala ao nosso contexto histórico atual, mas também que nos faz lembrar aquilo que é essencial de tema, basilar, que desde o Antigo Testamento, mas que até aqui nutre a nossa fé, como nutriu e permanece até hoje, na fé de Israel, na fé do crente, na fé do cristão, na fé de todo aquele que é batizado. Então a gente vai perceber este mistério de Deus muito presente, Deus que vai se revelando e falando ao coração do homem e levando. Deus que vai falando ao coração do homem e lembrando de quem ele é. Ele, Deus, vai lembrando o homem que ele é o único Senhor da vida dos seus eleitos, do seu povo. Então a gente vai percebendo que quando Deus se manifesta, o mistério de Deus se coloca de modo muito palpável na história do homem, e o homem se descobre e consegue de forma generosa dar uma resposta a Deus, de coração, na adesão de fé, à palavra do Senhor. O homem se descobre como eleito e o povo. Ele se junta mais outros, ele se congrega mais outros e faz com que não somente esta experiência de amor faça com que ele torne-se irmão dos outros, numa fraternidade que é vivida de forma muito concreta, entendida, na fraternidade, mas também na irmandade de uns para com os outros. Onde? Na justiça, na solidariedade, na misericórdia, mas também na atenção àquilo que é essencial do mandamento do Senhor. Então nós vamos perceber que aqui não somente nós lembramos o mistério de Deus, mas também rememoramos a nossa eleição como povo de Deus, nesta continuidade do nosso caminhar na história. Então, isso pode ser entendido como uma exigência da ação, do amor de Deus que, perpassando a minha história, me dá uma identidade própria como povo de Deus e como filho eleito, um povo que é separado, que é congregado, mas que também é levado a distribuir esta justiça, esta misericórdia, este contato de um amor relacional com os outros, para transformar as realidades de miséria, de fome, de pobreza extrema, e também, não somente disso, mas levar a ter fé no único Deus, no único Senhor da história, naquele que é o Adonai, o Senhor, o Redentor, aquele que vem em auxílio por amor, mas também por vingança, em auxílio daquele que é esquecido, daquele que é, aos olhos de Deus, favorável, vamos dizer assim. E aqui nós trazemos a recordação do órfão, da viúva, do estrangeiro, do pobre, daquele miserável,
que não tem nada, nem muitas vezes a sua liberdade, porque é roubado pela sociedade dos dias de hoje. Uma sociedade intimista, mas também que, sendo fragmentada, quer alienar os homens de todos os tempos e esquecer, fazê-lo esquecer de quem ele é e de quem é o outro, e quais as ações necessárias para se transformar as realidades difíceis dos dias de hoje. Então a gente vai perceber que escuta Israel e voltar não somente a atenção diante de um ouvido atento à voz daquele que chama, mas também perceber a autorrevelação deste Deus, que por meio da sua liturgia, mas também do seu culto, que ali no Antigo Testamento já era vivido e experienciado como uma forma de congregar, de juntar todos diante de uma grande refeição santa, para partilhar aquilo que é primícia, aquilo que é essencial, aquilo que eu tenho de dom maior, que vindo de Deus, antes era oferecido a ele, queimado a ele, e Deus aceitava, mas que agora Deus faz com que aquilo que vindo dele e partilhado com o ser humano, Deus alarga, amplia o seu amor. Onde? De forma muito concreta. Quando junta os seus filhos, eles vindos de uma peregrinação, eles se colocam ali a participar daquela grande refeição, daquele grande momento em que eles não somente comem, mas também se alegram e celebram o maior e grande e supremo dom de Deus na vida deles, na vida do povo santo. E isso os constitui povo santo, porque eles têm o essencial, o tudo, o único Senhor, o Deus, o Adonai, o Senhor da história, ali com eles. E por isso eles se tornam povo santo, porque é o povo da aliança. E esta aliança, esta justiça se torna de forma muito palpável ali. Não somente no comer. E não é um comer de qualquer jeito. Mas é um comer que vai partilhando e favorecendo esta partilha da vida, este conhecimento do outro, em que eu rasgo meu coração em Deus, para que o outro tenha acesso também ao grande mistério de Deus em mim, e me torna uma grande família, um grande povo santo, que rememora a saída da escravidão do Egito e vai relembrando os fatos importantes ali, da grande libertação, do grande ápice da sua fé, que se renova na alegria da presença do Senhor como povo, diante deste grande banquete, da manifestação do Senhor, e os torna aqueles que lembram esta grande libertação de salvação da escravidão, da opressão e das trevas, da falta de sentido, da perdição. E no banquete, eu ofereço o dom que Deus me dá, mas que passa por mim e é partilhado com os irmãos. Onde? Na grande refeição. Eu partilho a minha vida, eu partilho a minha história, eu me coloco disponível em ouvir também o outro, que é um grande mistério. E manifestação do dom de Deus e do amor de Deus também. Então a gente vai percebendo esta grande importância da teologia do livro do Deuteronômio. Então a gente percebe que Israel, a partir desta caminhada pedagógica que Deus vai realizando e fazendo acontecer, apesar das idolatrias, apesar das infidelidades, apesar das trevas que ainda permanecem no coração do ser humano, Deus não desiste. Por quê? Porque Ele nos faz lembrar sempre o primórdio, ou aquilo que é essencial, a sua aliança. Que é uma aliança não somente de eleição, mas também uma aliança experiencial. Então nós percebemos
que este grande dom de amor partilhado de Deus e manifestado por Ele na história e nesta caminhada pedagógica do povo de Deus faz com que esta experiência com o único Senhor, ela de forma muito prática e simples, seja não somente atualizada, e também atualizante ou atualizadora na vida daqueles que também são alcançados por esta mesma parte da herança do Senhor, concedida àqueles que se colocam a ouvir e a experienciar esta libertação, esta grande manifestação de amor, que é não somente a retirada da escravidão e da opressão, da injustiça e da indiferença aos mais esquecidos, vamos dizer assim, pela sociedade, mas aqueles que são também, na mesma perspectiva da salvação de Deus, da pedagogia divina, são os mais queridos, são os mais favorecidos da parte de Deus. O órfão, a viúva, o estrangeiro, o pobre em si. Então nós vamos perceber que, diante desta eleição pessoal, apesar da pequenez do povo de Deus, Deus manifesta o seu amor. Então nós vamos entender desta maneira que o livro do Deuteronômio, ele se torna, como o seu próprio nome diz, não somente palavras, mas como esta segunda lei, que é nutrida, que é fomentada e é enraizada e se desenvolve no mais pleno e santo e comprometedor amor, que partindo de Deus ao homem e do homem por meio da aliança estabelecida por Deus ao homem, o homem responde a esta aliança de forma generosa, apesar da sua pequenez. E assim Deus quer que o homem apenas saiba e queira, de forma muito generosa, atenta, simples, na sua condição reconhecida por Ele, que o homem responda. E faça com que estas palavras, elas de fato alcancem a terra do seu coração e o levem a uma prática concreta. E aqui nós não estamos falando de revolução, nós estamos falando de atitudes concretas que, na simplicidade do nosso cotidiano, dentro da nossa família, para com os outros que nós convivemos, essas realidades, elas sejam transformadas, elas aconteçam e sejam sinal de aliança, de amor, de libertação. Então o livro do Deuteronômio, ele visa, de modo muito concreto, trazer para nós esta permanência na terra que o Senhor escolheu para nós. E nós, participando daquilo que é essencial e fundamental, nós possamos viver na fidelidade. Mas uma fidelidade não somente a homens, como irmãos, como aqueles que são fraternos uns para com os outros, mas permanecermos nesta cooperação com a aliança do Senhor, que passa nesta dependência total do meu ser, das minhas ações embasadas segundo a vontade de Deus, do único Senhor da minha vida. Então a gente vai perceber que esta fidelidade divina, ela também nos lembra o comprometimento de outros. E aqui nós trazemos os patriarcas. Nós lembramos aqueles que fizeram da aliança a sua vontade de viver, fizeram e configuraram que a sua vida, segundo o plano e o projeto de Deus. Por isso a gente vai recordar, e é sempre necessário tornar atual esta grande aliança de Deus, para podermos chegar naquilo que é próprio do tema de hoje, que nós iremos partilhar. Então eu peço que você tenha paciência, que a gente tem muito o que conversar, tá bom? Por isso, quando nós falamos que esta fidelidade divina às promessas, e nós lembramos dos patriarcas e de tantos outros
que se colocaram a cooperar e a manifestar esta força de justiça e transformadora em que resgata o homem de si, dos seus egoísmos, daquilo que precisa ser rompido de escravidão, de injustiça, nos relacionamentos, mas também nas classes sociais, diante de todas as sociedades que existiram. O homem precisa lembrar sempre mais que Deus, ele sela com ele uma aliança. E o fio teológico e condutor desta aliança é uma aliança de unidade que passa do povo para com Deus e de Deus para com o seu povo. Uma aliança inquebrantável da parte de Deus, mas que mesmo sendo esta aliança fragmentada muitas vezes pelos nossos egoísmos, mas Deus sempre repara esta aliança. Deus sempre volta o seu olhar e nos dá esta manifestação do seu amor. Por quê? Porque o livro do Deuteronômio vem insistir conosco para que nós possamos perceber a existência e a ação deste único Senhor na nossa vida, na história de todos os tempos. E fazer com que este Deus seja alcançado pelas nossas atitudes concretas em todas as classes sociais, se é assim que nós podemos classificar ou mensurar aqui. Todos, ricos e pobres, independente da sua condição, mas todos possam experimentar, como um único povo, experimentar o Deus, mas também a exigência corretiva, mas também pedagógica deste Deus, que nos torna uma nação santa, em uma terra santa, em que nós somos chamados a permanecer ali, mas também voltar o nosso olhar para o santuário de Deus. Para aquele lugar onde Deus, pela sua insistência de amor, resolve permanecer e manifestar ali a sua graça, o seu poder, a plenitude de si, de Deus, ali acontece. Então a gente vai perceber que desses temas vão nascendo esta lei que serve como conduta basilar para a nossa vida, para a história do homem de todos os tempos. Um ponto essencial que nós podemos colocar em evidência neste primeiro momento, já naquela época, né, que o livro do Deuteronômio traz em si, a questão da monolatria, mas também a questão do monoteísmo. O monoteísmo que nos faz voltar o nosso olhar para a realidade do único Deus, do único Senhor, que somente a Ele deve nós, como aquele povo, deve adorar, deve render graças e o pleno culto de coração, pela adesão de fé a este Deus. Mas também estava presente naquela realidade a monolatria. E aqui nós podemos dizer esta monolatria como esta concepção da existência também de outros deuses. Perceba, a existência de um Deus com um D maiúsculo, supremo, inesgotável em seu amor, e que faz conosco uma aliança para com aqueles deuses que existiam com um D minúsculo, mas que existiam e tinham os seus santuários próprios, as suas oferendas próprias, que levavam, claro, a uma idolatria, a uma infidelidade, mas que era uma realidade presente ali naquele momento. Então, diante do monoteísmo, existe também, ali naquele contexto, uma monolatria. Uma monolatria que traz em si uma concepção de outros deuses que governavam, não somente, muitas vezes, a conduta de muitos, mas também governavam as outras nações. E aqui nós percebemos esta ruptura, este romper com estas idolatrias, com estes cultos e com esta preferencialidade a estes, para voltar-se de todo o meu ser
com todo o nosso coração, como aquele povo, voltar a nossa atenção àquele que é o D maiúsculo, o Deus supremo, o Deus, o único Deus, o Senhor da história e dono de tudo. Porque tudo que foi criado por Deus e dado por Ele é dom. E por ser dom, ali Ele se manifesta, porque vem dele. E Ele age por meio daquele dom para dar este dom aos seus eleitos, aos seus filhos, ao seu único povo, naquela única terra que Ele, Deus, Ele mesmo escolheu. Então, Ele precisa, e o livro do Deuteronômio nos traz isso, esta necessidade pela adesão de fé, de voltar a nossa história e unir, de perceber a nossa história, de nos entendermos dentro desta história, com tudo que nós trazemos e nos colocarmos dentro da grande história de Deus e nos tornarmos um com Ele, um único povo, uma única família, você e sua família, um único movimento de amor, que é não somente um culto vazio, não, mas louvor, adoração, que gera gratidão, que faz com que eu perceba o outro dentro de casa, os meus, e da minha família eu possa levar e testemunhar esta justiça, esta solidariedade, esta fraternidade de irmãos aos outros, os vizinhos, aos membros da paróquia, aqueles que caminham comigo na comunidade, na igreja, na sociedade, e todos possam, pelos grandes e pequenos gestos desta mesma solidariedade, desta mesma fraternidade, sejam alcançados. E aqui nós queremos lembrar que nós não estamos falando de ação solidária, mas nós estamos falando de ações que transformam o mundo a terra do outro, que muitas vezes está até ele, a criatura, mergulhada em si pelas ideologias, pelas informações do mundo de hoje que querem nos afastar de Deus, ou, entre aspas, matar Deus no outro, ou pelo menos fazer com que a sociedade, o outro, esqueça aquele que o fez como criatura. Nós percebemos que nós estamos falando não de somente ações sociais, de ajudar o outro de forma concreta, mas de levar o outro também, o meu irmão, entender o outro como meu irmão, estabelecer laços de intimidade a partir do conhecer o outro, a sua realidade, a sua história, a sua necessidade, e levá-lo a voltar o olhar, a história dele, a vida dele, a família dele, para o único Senhor, o Senhor da história dele, como também é o Senhor da minha história, e todos formarem uma única família pela fé, uma única família em Deus. Então a gente vai percebendo que o Senhor, ele vai se tornando este supremo Deus, que transbordando de amor, nos torna povo de Deus, que nos dá as possibilidades, só basta eu querer. E o que me possibilita o meu querer? A minha atitude de fé, de querer levar esta justiça, esta eleição, esta santidade, esta transformação à realidade do outro. Só basta eu querer. Então o que é que você decide? Eu acredito que permanecer o mesmo, fechado nos seus egoísmos, nos seus medos, nas suas frustrações, eu acredito que não vai adiantar de nada. Mas quando nós percebemos que nós pertencemos ao único Deus, ao Deus de Israel, mas também ao Deus da sua família, da sua casa, da nossa vida, nós nos tornamos um só povo santo e eleito. Que é capaz sim, quando quer, basta você querer. Quando toma posse da promessa, da aliança, é capaz sim de transformar todas as realidades. Não somente de forma social,
com aquilo que o meu irmão mais necessita, mas também de apresentar a ele uma experiência de libertação, de vida nova, de uma opção verdadeira e coerente com aquilo que é projeto e mandamento de amor, que salva, que regenera, que redime, que transforma tudo. Então, esta eleição, ela está vinculada à aliança. E isso tudo acontece porque as duas estão interligadas de forma muito concreta. E isto se torna uma conduta essencial para nós. Por quê? Porque nos faz lembrar já no livro aquilo que é castigo, maldição, mas também bênção, prosperidade, alegria. Aquilo que, sendo obediência à lei, ao mandamento do Senhor, se torna uma expressão da nossa parte. Porque a aliança não é somente, claro, é da maior parte do comprometimento desta aliança vem de Deus para conosco. Mesmo diante da nossa pequenez. Eu sei que a maior parte vem de Deus. Mas a gente sabe que Deus, ele não é burro e nem besta. Ele também joga, falando ao nosso coração, ele joga esta sementinha da sua palavra no nosso coração e nos faz lembrar que nós também precisamos corresponder a esta aliança. Aí nós percebemos que a partir da obediência da lei, nós vamos nos perceber dentro deste grande projeto, colocando em prática esta lei como uma expressão de amor gratuito, inesgotável, que ultrapassa a nossa razão, os nossos comportamentos, mas que também se torna um sinal grande de salvação na fidelidade ao Deus único e supremo, ao nosso único Senhor, ao Senhor da história. Por isso a gente vai percebendo que esta aliança, mesmo sendo feita e manifestada na nossa vida, por Deus, em Deus, ela se torna, na nossa história, uma aliança condicionada, mas também uma aliança bilateral. E mais ainda, uma aliança que exige de mim e de você, da sua família, de cada agente de pastoral, de cada membro, como nós podemos dizer, das classes sociais de cada sociedade, exige de nós a fidelidade. É uma aliança que é uma aliança de troca. Das duas partes, há a exigência da fidelidade. Por isso nós percebemos que esta palavra aliança, ela se torna muito concreta no hoje. E esta palavra hoje, ela é muito atual no livro do Deuteronômio para nós hoje. Por quê? Porque aponta para a nossa necessidade de perceber a ação de Deus na nossa existência. Mas como eu já disse, você vai ouvir isso até lhe dar uma dor na sua cabeça, para que você perceba. A ação de Deus, ela se dá de modo muito simples, porque Deus é simples e fala nos pequenos momentos da nossa história, do nosso cotidiano, fala ao nosso coração, na sua pedagogia, para nos educar, para nos exortar, para nos fazer perceber quem nós somos e qual caminho nós estamos traçando, ou indo, ou querendo ir. Perceba, esta aliança, ela se torna uma palavra hoje, porque nos faz perceber ou tornar presente, atual, que nós precisamos entender e perceber os sinais de Deus na nossa sociedade. Deus fala nos dias de hoje? Fala. E como fala? Incessantemente Deus fala, porque Deus está atento ao grito, ao clamor, ao sofrimento, à dor daqueles que estão
à margem da sociedade de hoje. E quantos são os que sofrem? Quantos são os que passam por necessidade, não somente física, de suprir as suas necessidades básicas, mas também a pior. Ou a pior para aqueles que nem conhecem Deus, mas a maior das necessidades no ser humano, a necessidade espiritual. E quantos buscam complementar, ou tapar, ou suprir este grande buraco do vazio existencial na sua vida com outras coisas. Inclusive com o seu egoísmo, com os seus condicionamentos em querer resistir ou justificar a sua conduta diante de Deus. E até mesmo do outro, que mora com ele dentro de casa, mas que precisa ser assistido. Mas a indiferença ao outro faz com que eu me esqueça que o outro também é meu irmão. Então a gente vai percebendo o quanto no hoje nosso, dentro de casa, com os nossos familiares e com os nossos vizinhos e irmãos de dentro da igreja, nós estamos falando também para aqueles que são de dentro das nossas comunidades, que trabalham conosco, que atuam conosco, mas que muitas vezes precisam passar por este processo de ressignificação da memória de Deus em si. Tornar presente, atual, no hoje da minha vida. E aqui não importa o jeito que você está, que você se encontra. Não interessa para Deus isso. Deus só quer que você perceba essa ação grandiosa dele na sua existência, na sua vida, e perceba esta grande realidade de salvação. Deus quer salvar a todos. Mas como isso se dá? Mesmo diante desta aliança condicionada e bilateral. Quando nós percebemos a necessidade de acolhermos Deus que nos acolhe. Isso é importante. É essencial para nós. Então a gente vai perceber que isso se dá onde, irmão? Nas vicissitudes, no cotidiano, no meu dia a dia. É simples. Deus se revela na simplicidade dos nossos gestos, das nossas atitudes, de modo muito concreto, mas também palpável e muitas vezes visível. Nós, porque estamos presos às circunstâncias das nossas vidas, nós não percebemos. Porque o mundo em que nós estamos é um mundo imediatista. Faz com que a gente esqueça daquele que nos chamou, daquele que nos pôs na terra que Ele escolheu para nós. Para quê? Para sermos aqueles que partilham dos dons, que celebram o dom, mas que também se alegram na alegria do seu Senhor, que é uma alegria que não passa, é uma alegria plena. Nós percebemos como uma característica essencial, mas também muito forte, que o livro do Deuteronômio traz para nós. Repito, esta grande força atuante de Deus no hoje, ou a auto-manifestação de Deus na nossa história, nas nossas vicissitudes, nos nossos gestos, nas nossas expressões, nas nossas atitudes, para conosco, para com Deus e para com os outros, que nós entendemos diante daquilo que é apelo do livro do Deuteronômio, nós entendermos o outro como irmão. Para quê? Para celebrarmos, para vivermos segundo a vontade de Deus, mas também partilharmos daquilo que é dom e essencial, da alegria plena, completa, sem redundâncias, da parte de Deus, com o outro. Para que tudo isso? Para transformar as realidades da nossa sociedade de hoje, que tem que ser de forma corajosa, ousada pelo Espírito,
que transforma tudo e que atinja, pelo amor de Deus, atinja os mais miseráveis, aqueles que estão mesmo em estado de miséria, que não tem nem o básico para sobreviver. Não somente com aquilo que é essencial, de dar de dar o que comer a estas pessoas, o que vestir, o que calçar, o que é essencial para o corpo, mas também oferecer a estas pessoas, que são os nossos irmãos também, oferecer a eles aquilo que é mais essencial, o espiritual. Aquele mistério de Deus, entrar no mistério de Deus, tornar-se um com Deus. É um desafio, que aos nossos olhos hoje pode ser até impossível, mas não é. Pode se tornar uma realidade verdadeira, autêntica, concreta, diante da minha possibilidade. Eu querer. Eu quero. Eu estou disponível, eu estou realmente me possibilitando em olhar mais para o outro a partir de então, em perceber o que ele necessita de fato. O hoje também indica para nós um compromisso, assim como foi com o povo de Israel. Desde a saída do Egito até a chegada na Terra Prometida. Exigiu deles um compromisso, mas também, além disso, ser testemunha deste amor de Deus. E mais ainda, porque o amor, ele já não é uma teoria, mas ele é atitudes concretas, ou pelo menos deveria ser. Exige uma entrega integral, total, da minha vida, como fiel, como povo ao meu Deus, ao meu Senhor, não somente com as palavras, mas com todo o meu ser, na integralidade da minha estrutura humana, psíquica, emocional, sexual, afetiva, e por aí vai. Por inteiro, eu me entrego ao Senhor. Para quê? Para que Ele venha habitar no meu coração, mas também que cada pessoa experimentando esta libertação, as pessoas rompam com uma sociedade injusta, rompam com a desigualdade, com a prepotência, com a autossuficiência, com a conformidade em querer viver segundo os seus caprichos, os seus egoísmos, os seus orgulhos, presos a si mesmos e principalmente na indiferença. Eles rompam com tudo isso. Para quê? Para poder entrar e participar e serem educados na pedagogia de Deus. Porque Deus faz o negócio dele acontecer em nós. Que negócio é esse? Chamado graça. Ele faz. E quando a graça dele nos atinge, nos alcança, quando nós nos possibilitamos ser alcançados por Deus, nós acolhemos Deus que nos acolhe, de fato, nós conseguimos habitar e viver na terra que o Senhor fez para nós. Uma terra justa, solidária, igualitária, todos com os mesmos deveres, com as mesmas ações, com os mesmos direitos, uma vida plena para todos. Na alegria do quê? Da partilha, que é dom de Deus que passa pela minha vida ao outro. Por isso nós perceba, esta eleição e esta fidelidade à aliança, também ela repercute, e eu repito aqui, eu quero que você entenda, repercute onde? Na minha convivência humana, comunitária, nas minhas pastorais, movimentos, na igreja, mas também na sociedade. Então é uma aliança e uma eleição de fidelidade, de amor, que vai repercutir, que traz em si uma ação transformadora, que atinge não somente a minha pessoalidade por inteira, mas também atinge a esfera
da comunidade, independente de qual ela seja, atinge, alcança, repercute, faz acontecer, Deus, a sua ação nesta realidade, mas também isso acontece no estabelecimento da fraternidade. E onde mais? Nas leis humanitárias existentes nas nossas sociedades. Nas leis em favor da vida. Nas leis que favorecem os pobres. Aí a gente percebe que o pobre, o órfão, a viúva, o estrangeiro são os prediletos, são os mais vulneráveis, mas também são os que são mais amados por Deus, não esquecidos por Ele, porque Deus está atento ao grito, ao clamor, ao sofrimento, à angústia, à aflição destes, de modo muito especial. Então o código do direito, o código deuteronômico é aquele que vem nos apresentar esta realidade referencial em que nós, pelas nossas relações sociais, nós, pelo nosso estudo que nós estamos vivenciando, nos faz perceber a fraternidade. Então nós percebemos que nesta grande ação de Deus, que atualiza no nosso cotidiano o seu amor, que é reflexo ou sinal grandioso da aliança, nós percebemos esta grande pedagogia acontecida ou estando a acontecer. De que forma? No memorial da ação divina em nós e por nós para com esta aliança. Nesta correspondência onde nós, como povo, devemos lembrar constantemente das ações salvíficas de Deus em favor daqueles que são mais necessitados, daqueles que são mais sofridos, dos mais vulneráveis. Perceba, esta se torna uma das principais libertações ou reflexos ou manifestações desta libertação já vivenciada, testemunhada, mas também superada, no sentido de que quando nós ajudamos os mais pobres, quando nós favorecemos, não há miséria, não há fome. Mas quando não há desprendimento de si, dos recursos necessários para se colocar a dispor daqueles que precisam, sempre vai haver miséria, fome, pobreza, discriminação, esquecimento de Deus, do essencial da vida. Mas quando nós entendemos esta grande força motriz de libertação, isso não se torna somente aqui para muitos. É uma ilusão ou apenas um sentimento. Não. Mas se torna uma atitude real, porque é o fundamento da vida de um povo, que tem em si uma história e uma trajetória de redenção, de salvação e de pleno significado, com ações próprias e transformadoras, independente da sociedade, da classe em que o povo esteja, na época inserido. Não interessa. O que importa é este grande apelo, como nós ouvimos no capítulo 6 do Deuteronômio, versículo 4. Escuta, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o Senhor que é um. Aí nós percebemos um apelo insistente à fraternidade. E por incrível que pareça, é agora que nós entramos no tema de hoje. Aí nós percebemos que este apelo insistente à fraternidade, ele se dá de que forma? O livro do Deuteronômio apresenta para nós. Como? Nós percebemos o povo de Deus, ele tem uma orientação, ele tem uma base, ele tem um chão firme onde ele pode
colocar os seus pés e permanecer fiel. Onde? Que solo é este? Que base é esta? A justiça e o direito. Que a base em que o povo de Deus pode, diante de todas as realidades onde ele está inserido, é a base, a fortaleza firme que ele pode se apoiar. E é apoiado de fato pela sua fé, pelas suas ações concretas, é o direito e a justiça. E como isso se dá? Como isso pode ser entendido? Nós percebemos esta justiça como não somente uma palavra que fica só no sentimento ou na superficialidade, mas com ações que só se resumem a ações solidárias. Não. Mas uma justiça que de fato revela ou manifesta não somente a misericórdia de Deus, Deus que se importa conosco, mas uma justiça que ultrapassa a lei, uma justiça que se torna uma virtude que interfere ou influencia a conduta, o comportamento do ser humano. Então a gente percebe que quanto mais a justiça vai penetrando na nossa carne, na nossa vida, na nossa história, assim como o mandamento do Senhor, a palavra do Senhor, as normas de amor e exigentes deste mesmo amor, manifestados por Deus pela sua lei, na nossa história, quanto mais é absorvida esta justiça, quanto mais ela é entendida, refletida e rememorizada, nós percebemos o encontro dos mais necessitados com o Senhor, que é Redentor, que é Salvador, pelas suas ações específicas e concretas na vida deste povo, que é eleito. E a gente, como já disse, e a gente entende, nós podemos citar desta maneira. Isso se torna uma ética, mas também uma moral atualizada e fixada, não só na mente, mas também nas atitudes do mesmo povo, que faz com que outros povos, outras gentes, experimentem e façam parte desta aliança e se juntem a nós para formar um único povo santo. Um único povo com relações sociais igualitárias, justas, comprometidas com o outro, que é irmão e que tem valor. Aí nós percebemos que a vida tem valor e nós temos valor diante da vida, mas não sozinhos, com os outros. Por isso esse amor, ele é atualizado no nosso dia a dia, como uma experiência de libertação inesgotável, mas tão intensa que se torna uma teologia. Aí nós percebemos que também nós nos identificamos com o modo de ser de Deus. Nós precisamos nos identificar e praticar o modo de ser de Deus. Aquele que muito amou, muito deu. Aquele que muito amou, muito saiu de si e se fez dom para o outro, que também é dom, mesmo que ele não entenda ou não se perceba ou tenha esquecido, mas o outro também é dom. E isso nós percebemos como característica deste, ou uma instância desse amor de Deus manifestado, exigido a uma ligação à ação salvífica do Senhor. De que forma? O povo deve voltar-se para o projeto de Deus. De que maneira? Participando da libertação da escravidão, rompendo com tudo que é jugo, com tudo que é treva, até mesmo com o esquecimento de Deus. Nós devemos romper com isso. Para quê? Para que o nosso amor ele seja nutrido e embasado
na gratidão ao Senhor. E isso nós percebemos em não virar as costas para o outro, em não virar as costas ao apelo de fraternidade que Deus nos faz. Não virar as costas, mas olhar para a nova perspectiva, para o novo horizonte que Deus faz nascer, para mim, para você, para a sua família, desde que você queira se comprometer. Nós não podemos ficar em cima do muro. Ou nós somos frios, ou nós somos quentes. Porque morno não está. Deus vomita. Aí nós percebemos o que é que nós queremos da nossa vida. Estamos dispostos em realmente colocar em prática aquilo que vivemos, aquilo que celebramos, aquilo que nós glorificamos com os nossos lábios. Nós queremos colocar em prática. É um desafio, mas não é impossível. Por isso, nós percebemos que este amor exclusivo que o Senhor nos pede, que passa por esta fraternidade, com este contato, com este comportamento, com estes gestos e expressões para com os outros que devem ser entendidas no mesmo amor, na mesma justiça, na mesma misericórdia de Deus para com o outro, nós percebemos este profundo mergulho neste mar grandioso da experiência com Deus. Então Deus é um, o Senhor é um, e esta relação, assim como foi com o povo de Israel com Deus, também é a nossa. Independente de onde nós estejamos, independente do que nós tenhamos, independe. Só precisa esta experiência de libertação ser iniciada, ser querida por nós. Para quê? Para que nós possamos compreender esta aliança, o valor desta aliança e a exigência que esta aliança pede e gera em nós. Esta aliança que é bilateral, mas que também é condicionada, mas que também nos leva a perceber que nós devemos ir para peregrinar rumo ao lugar que Deus escolheu e ali perceber que eu preciso oferecer a Deus as minhas primícias, o meu culto, mas também eu não posso chegar lá de mãos vazias. O que é que você tem hoje para oferecer a Deus e aos seus irmãos? Eu não posso chegar lá de mãos vazias. Nem o rico, nem aquele que é mais miserável e pobre não pode se colocar diante de Deus com as mãos vazias. E aqui nós não estamos falando somente do material, mas daquilo que é imaterial. O que é que nós temos? Nós não podemos nos colocar diante de Deus com as mãos vazias. Isso é uma realidade. O que é que nós temos a oferecer a Deus e aos outros? Aí nós entendemos que nós participamos deste grande banquete nupcial, podemos dizer, fazendo referência ao Novo Testamento, o grande banquete nupcial do Cordeiro. A grande primícia, o primogênito do Pai, se dá a nós nas nossas Eucaristias, nas nossas celebrações, nas nossas experiências oracionais, nos nossos grupos, movimentos e pastorais. Mas o que é que nós temos a oferecer para aqueles que estão fora deste círculo, desta realidade, desta estrutura? O que é que nós temos a oferecer? Nós queremos oferecer? Ou guardar, prender, ou tirar até aquilo que eles têm? É uma realidade que nos leva a nos questionar. Por isso nós percebemos que por abordar este tema, fraternidade como meio de superação das injustiças, nós percebemos que o livro do Deuteronômio nos faz perceber que é necessário nós superarmos com os males que existem nas realidades concretas onde nós estamos inseridos, onde nós vivemos. Romper com todos estes males, superá-los. Para quê? Para que a fraternidade prevaleça, para que a comunhão,
a união de pensamentos, de atitudes concretas aconteça. Aí nós percebemos que existe aí, e o livro que nós estamos estudando nos apresenta um estilo, uma espécie de projeto de vida. Não existe uma criatura que não tem história. Nós temos história. E por termos história, nós temos, e nos é proposto, a partir da rememorização desta aliança, deste amor, na concretude da nossa vida diária, das nossas vicissitudes, nós percebemos este projeto de vida que o livro do Deuteronômio nos apresenta. Entre estes males que nós vivemos ou que nos alcançam em nossas realidades, que nos fazem fechar-se à necessidade dos outros, nós percebemos uma amplitude deste mal na sociedade de hoje. E nós sabemos quais são esses males. Por isso nós percebemos, estes males precisam ser superados com grandes ou pequenas atitudes de homens e mulheres de fé, unidos ao seu Senhor. De que maneira? Para evitar a injustiça e um empobrecimento maior. O empobrecimento maior. Lembrando sempre quem? Tendo sempre quem? Por exemplo, os patriarcas e os grandes homens e mulheres de fé, que souberam que eliminar diante do seu testemunho de vida com atitudes concretas, souberam colocar esta autenticidade de fraternidade. De que forma? Como instrumento de união fraterna, como instrumento de união e de crescente comunhão entre o fazer com que o outro também entenda que ele tem valor diante da vida, que é Deus, que é a aliança. Por isso, esta autenticidade de fraternidade, que é importante, porque nos faz perceber que, pela palavra, escuta Israel, o Senhor nosso Deus é um. Ele nos faz perceber que eu devo sair, romper comigo mesmo, para poder me responsabilizar pelos outros. A responsabilidade pelos outros faz parte do romper e superar com os males que existem de forma muito preponderante na nossa sociedade de hoje. Se responsabilizar pelos outros, de que forma? Quando eu me entendo e me coloco neste processo, nesta espécie de projeto de vida, como eu já havia falado. De que forma? Um instrumento de união e de comunhão, de laços de vida, de fraternidade, de amor, de partilha, de vida com os outros. Onde? Nas classes sociais da nossa sociedade de hoje. Como isso se dá? É muito simples. É desafiador. Porque nós percebemos que quando nós falamos de escuta Israel, nós lembramos que o amor de Israel para com o seu único Senhor e a sua consequente ação de criar uma civilização do amor, da justiça e da fraternidade, ela só vai acontecer, ela só se torna na sua gênese, na sua origem, quando nós percebemos ou nos possibilitamos em parar para ouvir. Quando o ouvir acontece, as realidades e a vontade de Deus, ela vai se instaurando. Onde? De forma muito concreta, na formação das classes. Lá, de modo muito concreto, acontece no social, na divisão estrutural da nossa sociedade. Deus vai lá e interfere. Como? Pela minha ação. Deus alcança aquelas realidades na formação estrutural da nossa sociedade. Aí a gente percebe como aconteceu também na monarquia.
como no Antigo Testamento, na estruturação da monarquia. Por isso nós percebemos que há aqui um traço importante, um apelo importante de Deus a nós. E faz com que a gente se ligue. Nós temos que sair daquela estrutura de parentesco. Ou seja, os irmãos que nós falamos, que devem ser alcançados pela justiça, pela fraternidade, pelo amor e pela misericórdia, não são somente os nossos parentes de sangue. Não é somente aqueles que trazem consigo a nossa consanguineidade. Não. Mas isso deve ser superado. A estrutura de parentesco. Depois, por quê? Porque o amor de Israel para com seu Senhor, o amor de Israel para com seu Senhor também está nesta ruptura. Ou não favorecimento somente daqueles que trazem consigo os mesmos traços de sangue, mas romper com isso. Não no sentido negativo, mas eu não posso ficar parado só aqui, eu só ajudo os que são meus. Não. Mas eu construo um mundo novo, uma sociedade nova, quando eu volto meu olhar para o pobre, para os mais necessitados, que muitas vezes moram perto de mim, são meus vizinhos, e são mais miseráveis do que eu, mais necessitados do que eu, e precisam mais, apesar de tudo, precisam ser assistidos por nós. De alguma maneira, precisam ser assistidos. Então você vai perceber que, apesar de tudo, surge a pobreza em todos os tempos, a miséria em todos os tempos. E ela deve, assim como é no livro do Deuteronômio, ela deve ser solucionada de forma rápida, atuante, imediata. Deve ser solucionada de alguma maneira. Isso faz com que o livro nos chame a atenção de fato para esta fraternidade que passa pelo ouvir. Esta fraternidade que é possível porque se dá no conhecimento de Deus. Porque Deus se fez dom, não somente a Israel, sendo para eles um único Senhor, mas também como um amor integral, indivíduo, que me leva a manter relações com os outros, no sentido de fraternidade, de ajudar, de me interessar e de favorecer o outro na sua necessidade. Aí nós percebemos que existe e é importante esta atitude do abrir a mão em favor do irmão. A fraternidade e a solidariedade, elas se entrecruzam como um dos temas principais deste momento da nossa partilha. Este momento em que nós lembramos a lei da libertação ou a lei da remissão das dívidas, a lei da solidariedade, como este compromisso que vai ao encontro dos mais necessitados, daqueles que de fato devem e que muitas vezes não têm nem liberdade, porque já empregaram a sua liberdade para poder pagar o que deviam. E isso é uma realidade concreta, lá no contexto em que o livro do Deuteronômio está inserido, ou que o povo vivia ali. Nós percebemos também a lei da libertação dos escravos e das escravas. E estas leis, elas nos fazem lembrar o quê? Que nós devemos imitar os mesmos atos de Deus. Nós devemos perceber que tudo nos faz lembrar ou acarreta a bênção de Deus. Quando nós favorecemos aqueles que mais precisam, esta bênção favorece aqueles que se colocam em servir aos mais pobres, aos mais necessitados. Nós somos chamados a perceber este compadecimento
de Deus para com o outro e de mim mesmo, aquele que sofre. Por quê? Porque mesmo diante da dor e do sofrimento, nós somos chamados a dar auxílio. Portanto, nós iremos compreender de um modo muito mais vasto, diante daquilo que o livro do Deuteronômio tem a nos apresentar e está nos ensinando, que também nós não podemos nos esquivar do outro, ser indiferente aos outros. Por isso nós percebemos que nós devemos assumir o outro na sua integralidade, no seu todo. E isto inclui a realidade, independente de qual ela esteja inserida, esta pessoa, independente de onde seja a realidade que esta pessoa esteja inserida, nós, juntamente com aquilo que, como teologia, o livro nos apresenta, nós devemos assumir não só a integralidade da pessoa em si, mas com tudo o que ela traz na sua história, com as suas experiências, com a sua necessidade aqui. Nós podemos citar. Então, não esquivar-se para poder assumir um comportamento diante daquilo que é próprio da lei. E que, segundo a lei, todos nós somos chamados, como homens e mulheres de fé, nós podemos assumir o outro, mas também pela fé, viver segundo a vontade de Deus, colocando em prática que o outro, ele deve ser entendido no todo como um dom. E este dom, ele faz com que eu perceba ele e aquilo que é próprio do outro, sem querer diminuir ou roubar, nós podemos dizer assim, do outro. De modo muito simples, aqui nós podemos dizer também que dentro do contexto do não esquivar-se, que está situado no Deuteronômio 22, do 1 ao 4, nós, segundo o texto nos fala, que embora o outro seja desconhecido ou estrangeiro, independente disso, desta condição, nós podemos de fato assumi-lo e percebê-lo como irmão, mas também entender que não é se apropriando das coisas dos outros que nós seremos abençoados ou bem-sucedidos, mas ou retendo aquilo que poderia estar a dispor do outro, da necessidade do outro, que nós seremos bem-sucedidos ou abençoados, ou estaremos vivendo uma ilusão de uma sociedade mais justa e fraterna. Não acontece dessa maneira. Mas nós percebemos que assumindo o outro com toda a sua história, com todas as suas necessidades e fragilidades, que nós podemos sim ser de fato estes que lutam a favor com o outro da justiça, da fraternidade, e que tem o outro como dom e próximo, íntimo, conhecedor da história, nesta relação de amor mútuo, de interesse próprio, nesta propriedade da terra que o Senhor nos dá, para partilharmos aquilo que é essencial para a nossa vida de justiça, de amor, de fraternidade. Então, aquilo que pode, entre aspas, ser achado, ele tem que ser devolvido e não roubado, não negligenciado ou retido de alguma maneira. Mas a fraternidade, segundo o que neste trecho do Deuteronômio vem nos dizer, que a fraternidade, ela rege a ética do comportamento, ela visa em construir esta ética do comportamento em nós, onde faz do vizinho meu próximo, meu irmão. E nós percebemos assim a fraternidade como esta grande experiência salutar que conduz não somente Israel, mas todo o povo no caminho da justiça, por meio
do qual muitos podem ser alcançados e muitos males serem superados. De fato, nós percebemos que a indiferença, ela tem que ser vencida, ela tem que ser superada por todos nós. E é possível isso sim acontecer. Como? Ouvindo, escutando a voz do Senhor, a palavra do Senhor, refletindo sobre isso e abrindo-se à dor do outro. É importante, é necessário isso acontecer. Depois nós vamos perceber que uma sociedade de irmãos acontece também quando ela está unida à liturgia. E esta liturgia, ela se torna um arcabouço, nós podemos dizer assim, da promessa. Quando nós voltamos um pouquinho para trás e nós percebemos já ali Abraão, Isaque e Jacó. Mas também o começo, ou nós podemos dizer assim, a continuidade desta concretude da promessa, da aliança de Deus, perpassando ali todo o contexto do êxodo, do Sinai, mas também da ocupação da terra, onde Deus, ele dirige, ele conduz e ele é o Senhor da história. Por quê? Porque ele, nas situações propostas, situações concretas do nosso dia a dia, do dia a dia do povo de Deus, ele estabelece, ou pelo menos isso deve ser colocado em prática, não como uma utopia, uma ilusão de algo inacessível, não, mas de algo muito palpável, concreto, realizável, da parte de Deus com o povo e do povo com Deus, de uma sociedade menos desigual e mais fraterna. E aqui nós lembramos da necessidade da partilha, da comunhão, do interesse pelo outro, mas também da solidariedade e do comprometimento, que a partir desta liturgia, que o povo santo, o povo de Deus em peregrinação, ele se coloca dentro desta dimensão ética, desta dimensão também de comprometimento com o seu Senhor, no presente culto, daquela ação de graças, daquela congregação, do juntar o povo, ou que o povo é juntado para, pela sua fé, fazer eco o seu compromisso principal com uma sociedade fundamentada na justiça que vem de Deus. Ela, na liturgia, reconhece a existência do único Senhor, mas também esta unicidade, ela é refletida na vida do povo. Finalmente, aqui nesta primeira parte, nós percebemos que é possível sim ser fiel a Deus, e ser possível transformar as realidades. Mas perceba, nós devemos oferecer àqueles que mais precisam, não somente esta participação nesta liturgia, neste culto ao único Deus, mas também devemos fazê-los se perceber como irmãos nossos e juntos irmãos ainda de outros mais que precisam ser alcançados por esta grande congregação, deste juntar o povo na refeição santa, para sair desta ruptura de um pensamento escravo, pequeno, nas trevas, alienado, para experimentar de forma alargada este novo pensamento, esta nova atitude, esta nova perspectiva, que é a perspectiva de um povo que tem um único Deus, de um Deus que é soberano da sua história, que conduz o seu povo numa caminhada pedagógica. E é Ele, de fato, a salvação de todos. Então a gente percebe que quando isso acontece, esta fraternidade, ela se torna este caminho primordial, que traz em si esta força que é capaz de sanar todas as injustiças,
diante das realidades sociais aos quais o ser humano ele está inserido. E o livro do Deuteronômio, como nós já sabemos, ele é um livro que insiste nesta ideia de que os empobrecidos, os injustiçados, eles sejam reconhecidos nas situações mais difíceis aos quais eles estejam. E que, a partir da liturgia, estes elementos litúrgicos do culto, da refeição, da partilha, da alegria, da salvação e da redenção, elas se tornam um sinal presente na vida, no cotidiano do seu povo, do povo de Deus. Que rompe com o quê? Com a injustiça, com a opressão, com a deslealdade, com a falta de compromisso com a vida do irmão, com a vida do outro. Então, o culto em favor da vida, ele se torna uma teologia, ele se torna um encontro que, a partir da teologia deuteronômica, tenta fazer com que os leitores deste livro, eles percebam o caráter relevante de fato deste culto, em que não se limita a uma experiência intimista ou um culto vazio, mas que se coloca de modo a atingir todas as estruturas, como já foi dito, da sociedade, de um culto que reflete, respinga, nós podemos dizer assim, ou recai sobre ou na vida do povo. Por quê? Porque Deus não é indiferente às realidades do seu povo, do povo eleito. E traz consigo este culto esta centralização de um lugar específico, do lugar que o Senhor escolheu para que tudo isso, e somente ali, acontecesse esta grande refeição santa, este grande encontro, mas também a oferta das primícias, a oferta do dom, ao maior dom que é Deus, que se doa, que se tira de si para se dar em comunhão, em fraternidade, em vida nova, em partilha com aqueles que mais precisam, com aqueles que mais necessitam. Por isso nós precisamos legitimar a nossa fé, rompendo com todos esses pequenos santuários onde há esta idolatria, muitas vezes por nós, alimentando ou oferecendo o nosso dom a estes outros que não são saudáveis assim na fé nossa como povo de Deus. Devemos destruir estes santuários que nós muitas vezes, ou a sociedade herege, como a exclusão, a miséria, a injustiça, a desigualdade, até mesmo o romper com a vida, a morte. Então, esses santuários, estes locais que só contaminam, que não são a favor da vida, da fraternidade, da comunhão, do outro, da pessoa na sua integralidade, devem ser rompidos, devem ser destruídos. E o nosso olhar, a nossa vida deve ser deslocada ou voltar-se nós para a peregrinação rumo ao lugar de centralização do culto, ou onde está o lugar que de fato deve ser por nós encontrado. Devemos ir para poder ir para comer e alegrar-se juntos diante da peregrinação estabelecida, vivida e testemunhada, experienciada. Como isso se dá no se direcionar ao lugar escolhido pelo Senhor, partilhar a refeição neste lugar, o comer, mas também experimentar a alegria que provém daquele momento único, sublime e divino, junto com os outros se alegrar e partilhar desta reunião festiva. Por isso, a liturgia, ela se torna assim como este culto que repercute na vida do povo de Deus, na história do povo de Deus, nesta relação não mais intimista com o ser humano, mas uma relação que de fato torna o homem mais humano, mas também divino, responsável pelo outro, capaz de transformar este caráter fraternal e social
num grande culto verdadeiro, autêntico, singelo, mas importante ao Deus, ao único Senhor da história. Por isso, é interessante esse caráter, o caráter social das festas, em que o povo saía de sua terra para o lugar central, para Jerusalém, para oferecer as primícias e ali participar de todo este momento importante, essencial, que nutria a fé do povo. A necessidade importante destas grandes peregrinações até o lugar santo, o lugar escolhido por Deus, para que Deus pudesse habitar e ali se manifestar. A importância do caráter social destas festas. E aqui nós percebemos a festa das semanas, a festa das tendas e tantas outras festas importantes neste calendário judaico, que junto com o dízimo trienal se colocam dentro desta grande alegria, como fruto da experiência com o único Senhor. Então a gente, para finalizar este nosso momento de partilha acerca do livro do Deuteronômio, no texto específico que foi lido no início, nós vamos perceber que esta liturgia, este culto, ele alcança, ele culmina também nesta separação destes abismos que existem na nossa sociedade, nas sociedades já antigas também, em todo o tempo. E como isso se acaba, como nós podemos pôr fim à aflição do outro, sendo irmão, sendo fraterno com o outro. E a gente percebe que sempre é importante nós nos colocarmos diante de Deus, diante do Senhor da nossa vida, para oferecer a Ele o que nós temos de melhor, o que temos de dom, o que temos de mais precioso. Não podemos nos colocar diante de Deus desprovidos de qualquer jeito, até porque o lugar onde nós pisamos é um lugar santo, e lá mora o Santo dos Santos, e nós não podemos nos apresentar de qualquer jeito. Então, esta bênção, a partir do culto, a partir do encontro com os irmãos, se torna um sinal palpável de bênção, de graça, e que repercute isso no nosso dia a dia, nas nossas relações. Então, que Deus nosso Senhor nos conceda, diante do bem comum, na nossa comunhão também, de irmãos uns para com os outros, Deus nos conceda esta capacidade de podermos nós reconhecer o outro integralmente e ter a coragem, a ousadia de poder transformar as realidades que são possíveis ser transformadas. Nas pequenas atitudes, mas também nas grandes atitudes. Favorecer a todos. Não excluir, mas incluir. Ser presença de Deus. Que você não esqueça daquilo que nós partilhamos no dia de hoje. Que Deus nosso Senhor lhe abençoe, abençoe a todos nós, a todo o seu povo, nos fazendo perceber a importância deste grande dom, que é o único Senhor, o Senhor da nossa história, o Senhor da nossa vida. Eu convido você agora a fechar um pouco os seus olhos, e você, a partir do texto que foi lido no Deuteronômio 6, a partir do versículo 4, que nós lemos, nós percebermos: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único, é o Senhor que é um. Amarás, Senhor, o Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com todo o teu ser, com todas as tuas forças. E é o que nós te pedimos, Senhor, porque queremos escutar e acolher a tua palavra e fazer dela a razão das nossas ações concretas, efetivas, para com o outro, criando sempre mais a fraternidade, a vida, um mundo renovado e transformado. Porque nós cremos que a tua palavra, onde ela alcança, onde ela toca, ela transforma, ela torna novo. E uma realidade nova, Senhor, é o que te pedimos, pela força e o poder da tua palavra. Porque ela foi ouvida, ela foi partilhada. E agora, Senhor, por meio da nossa oração, ela possa transformar as realidades do nosso coração, nos fazendo dispostos
e disponíveis em sempre buscar o outro como irmão, acolhê-lo e perceber esta grande importância deste livro na nossa vida. Que a palavra do Senhor gere em nós frutos de vida nova, de santidade, de graça. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todos os perigos e males. Que o Senhor faça prosperar cada família, que o Senhor abençoe todos aqueles que são os mais pobres, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os mais necessitados da nossa sociedade de hoje. Que o Senhor tenha compaixão de todos nós e nos abençoe, nos guarde, nos favoreça. Amém.